Olá, equipe amarela, tudo bem com vocês? E aí, prontos para mais uma aula? Vamos lá? Peguem a apostila de matemática, apostila 2, que esse conteúdo inicia-se, que nós estamos vendo, ele inicia-se lá na página 74 da apostila. É o início desse conteúdo que a gente já viu. Hoje nós vamos para uma breve revisão e logo depois a gente vai fazer a correção de algumas atividades. Aqui a tia Rita escreveu gráficos, né? Porém, para a gente chegar até no gráfico, a gente precisa de algumas coisas que a gente já conversou. Então, o conteúdo ele inicia lá na página 74, ok? Vamos lá? Então, olha só. Primeiro, para eu chegar até na construção de um gráfico, o que eu preciso primeiro? A pesquisa. Eu preciso primeiro fazer uma pesquisa, porque um gráfico, gente, ele é uma forma da gente apresentar quantidades, né? Eu apresentar a minha pesquisa é uma forma visual para eu interpretar aquilo que eu pesquisei, as quantidades, né? E eu fazer comparação entre um e outro objeto, ou uma e outra, referente ao que eu pesquisei, né? Então, primeiro é a pesquisa. O que eu quero saber, né? Eu quero saber a quantidade das preferências das pessoas com relação à comida, a brincadeiras, a filmes, né? A entretenimento. Então, o que eu quero saber? Então, primeiro eu vou fazer a pesquisa, né? E depois, feita a minha pesquisa, eu anotei ali tudo direitinho. O que eu vou fazer com essa anotação? Eu vou organizar, né? Eu vou organizar essa pesquisa. De que forma que eu vou organizar? De que forma que eu posso fazer essa organização? Através de textos, através de uma lista ou através de uma tabela, né? Nós já vimos isso, vocês lembram? Ok. Após eu terminar a minha organização, depois que eu fiz a minha organização, a organização feita já é possível que eu consiga interpretar, saber qual que tem a maior quantidade, qual que tem a menor, se eu pegar um elemento e o outro e somar, qual que vai dar os dois juntos, qual que é a diferença entre um elemento e o outro, né? Então, isso já é possível fazer isso. Porém, através do gráfico, ele me dá uma forma mais fácil para eu visualizar. Então, esses gráficos, a gente viu que eles podem ser feitos através de um gráfico de barras, de colunas, um gráfico circular, gráficos de linhas e muitos outros, né? Nós já vimos isso, ok? E vimos também com relação à planilha eletrônica, né? Que muitas pessoas confeccionam o seu gráfico lá na planilha eletrônica, igual a gente viu na aula passada, referente àquele programinha que chama Excel, que é um dos mais usados para isso, ok? Então, agora que a gente já fez essa revisão, como que eu faço para chegar até um gráfico, né? Que primeiro eu preciso da pesquisa, da organização, eu preciso escolher o tipo de gráfico que eu vou usar, o tipo de gráfico que é mais adequado para aquela minha pesquisa, para aquilo que eu quero apresentar, né? E que até mesmo eu consigo fazer através do computador, né? Na planilha eletrônica. Então, agora nós vamos para correção. Ó, nós vamos fazer a correção lá da página 83. Então, dá uma pausazinha aí no vídeo, pega a apostila de vocês, eu já peguei a minha, lá na página 83, que é uma atividade relacionada à planilha eletrônica, né? Ao conteúdo de planilha eletrônica. Inclusive, é a última página desse capítulo, certo? Então, vamos lá. Olha só, o número 1. Utilizando planilhas eletrônicas, podemos escolher outros tipos de gráfico.
Veja o que acontece se escolhermos o gráfico de setores, que é o nome que foi dado para esse gráfico aqui. Para o caso das profissões que os alunos do terceiro ano gostariam de ter. Gente, então esse aqui não é daquela que a gente fez. Lembra que nós fizemos um nosso. Esse aqui é um outro terceiro ano, é um exemplo, tá? Então, olha só. Aqui é um gráfico, você pode perceber que esse gráfico aqui não foi utilizado números, né? Então, tem aqui essa parte vermelha, que representa a profissão de professor, essa outra parte de médico, essa mais clarinha, bombeiro, a azul, mais forte, cientista, esse outro azul, advogado, e esse outro azul mais clarinho, músico. Então, olha como a tia Rita já explicou que o gráfico ele é muito visual. Às vezes eu olho ali, não precisa nem de eu saber os valores, né? As quantidades. Por exemplo, aqui eu consigo saber quantas crianças que votou em professor? Não consigo, porém eu consigo saber que foi a profissão mais votada, né? Por causa do tamanho do espaço vermelho, que é aquele que está representando o professor, né? Eu consigo saber aqui também que o advogado, ele foi a profissão menos votada, porque a cor que está representando a profissão de advogado é a cor menor, né? Então, eu consigo visualizar isso perfeitamente, certo? Então, vamos lá. Ainda na página 83, letra A. Por que a área que corresponde à profissão de advogado é menor que as demais? Então, olha só, é o que a gente acabou de falar. Por que será que ela é menor do que as outras? Vamos ver? Porque foi a profissão menos votada. Então, assim, aqui teve menos quantidade de votos, certo? Prestem atenção, a tia Rita colocou todas as letras maiúsculas, mas você pode escrever normalmente, colocando a primeira letrinha aqui maiúscula, ponto final. E se você respondeu dando a resposta completa mas porém com outras palavras, não tem problema. Letra B, ainda da página 83. Olhando o gráfico, é possível afirmar que mais da metade dos alunos deseja ser professor? Justifique sua resposta. Então, olha só, se eu voltando aqui no gráfico, eu posso dizer que mais da metade das crianças querem ser professor? Eu não posso falar isso. Por que eu não posso? Vamos ver? Porque não foi pintada mais da metade do círculo. Então, olha só, voltando aqui. A profissão de português, que é representada por essa cor vermelha, não está nem na metade do gráfico, porque a metade seria professor e médico aqui juntos, ó. Toda essa parte aqui seria a metade do gráfico, né? Então, nem a metade, não chegou nem a metade. Então, eu não posso dizer que foi mais da metade, certo? Caso você não tenha feito ou se você errou, você vai apagar e escrever a sua resposta correta. Caso você tenha acertado, vai colocando certinho aí para tia Rita, ok? Continuando, vamos lá. Ainda na página 83, agora a letra C e a última pergunta dessa página. Escreva as diferenças e as semelhanças entre o gráfico de barras e o gráfico de setores. Então, olha só, a tia Rita colocou aqui embaixo para a gente ver direitinho. Esse aqui é o gráfico de setores e esse aqui é o gráfico de barras. Um exemplo, né? É um exemplo de gráfico de barras e um exemplo de gráfico de setores. Quais são as diferenças e semelhanças que vocês conseguiram ver aí? Gente, a tia Rita vai colocar aqui algumas diferenças e semelhanças, mas caso você tenha encontrado alguma diferente, você pode considerar, não tem problema, porque
pode ser que tenha alguma diferença ou alguma semelhança que você percebeu que a tia Rita às vezes não percebeu, ou não tem como a tia Rita colocar aqui, que senão ficaria muito extenso, todas as diferenças e todas as semelhanças. Então, eu vou citar apenas uma. Então, olha lá, diferença. O gráfico de barras, que é esse aqui, é construído com barras retangulares. Gráfico de setores, ele é circular. Então, olha só, eu coloquei apenas uma diferença, certo? Que esse aqui, ele é feito de forma retangular e esse aqui circular, certo? A semelhança, a forma de interpretação, porque da mesma forma que eu consigo interpretar o gráfico de setores, eu vou conseguir interpretar o gráfico de barras, certo? É uma semelhança. Agora, nós vamos passar para a correção da ficha de atividades lá das páginas 39 e 40, que a tia Rita passou para vocês no dia 6/5. Olha só, já tem um tempinho que a tia Rita passou, porém a gente ainda não tinha tido a oportunidade de fazer a correção. A ficha de atividade é aquele bloquinho que vocês recebem da apostila 2, né? Porque a 1 ficou na escola. Esse daqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Dá uma pausinha no vídeo, vai lá, peguem e volta para a gente fazer a correção. Vamos lá? Então, olha só. Número 1. A lista abaixo foi elaborada pelos alunos do terceiro ano B, com base em uma pesquisa que fizeram com a turma para saber a fruta que mais gostavam. Cada aluno votou apenas em uma fruta. Então, olha só. Deixa eu pegar a minha cor aqui, da minha caneta. Olha só. 12 alunos votaram na maçã, escolheram maçã. 5 alunos escolheram laranja. 3 alunos escolheram uva. E 8 alunos escolheram banana. Então, aqui eu fiz uma lista, né? Agora, pediu na letra A para preencher a tabela abaixo para apresentar os dados da pesquisa. Então, aqui foi me dado uma lista que os alunos fizeram. Ao fazer a pesquisa, foi fazendo uma lista, certo? Estão vendo a diferença de uma lista e de uma tabela? Agora, aqui pediu para eu fazer a tabela. Muito fácil, né? Então, eu coloquei lá maçã 12, porque aqui fala, ó, essa coluna é das frutas, fruta preferida, e essa coluna, quantidade de alunos. Então, olha lá, maçã 12, laranja 5, uva 3 e banana 8. Agora, com esses dados, lá na letra B, pediu para pintar o gráfico, né, construir esse gráfico de colunas que indique os dados da pesquisa. Então, aqui tem uma legenda, que foi feita uma legenda, olha só, que cada quadradinho equivale a um voto. Então, por exemplo, a maçã, se teve 12 votos, eu colori aqui 12 retângulos, 12 quadradinhos. A laranja foram 5, eu colori 5. A uva 3, eu colori 3. E a banana 8, eu colori 8, certo? Se vocês acertaram, vai colocando certinho. Depois, letra C. Qual foi a fruta mais votada? A fruta mais votada foi a maçã. Qual foi a fruta menos votada? Então, olha só. Aqui eu já consigo, não tem, olha só, nesse gráfico aqui, não tem números e eu consigo visualizar perfeitamente. Eu vejo aqui que o que tem mais colorido é a maçã e o que tem menos é a uva. Então, a fruta que recebeu menos votos foi a uva. Então, aqui eu mudei o formato da minha pergunta, tá vendo? Porém, continuou com a mesma ideia, né? Continuando. Agora a letra E.
Qual fruta ficou em segundo lugar na quantidade de votos? Vamos lá ver? Ó, então, se eu tirar a maçã, que foi a mais votada, qual que foi a próxima mais votada? A banana, ó, que tem mais colorido, né? Então, vamos lá. Então, a banana ficou em segundo lugar na quantidade de votos. Quantos alunos participaram da pesquisa? Isso é muito simples, gente. Olha só. Basta eu contar a quantidade de votos que cada fruta teve. Então, olha, se eu somar aqui 12 mais 5, 17. 17 mais 3, 20. 20 mais 8, 28. Vamos ver se a gente está certo? Então, olha só, quantos alunos participaram da pesquisa? 28 alunos participaram da pesquisa. Então, para eu saber, como a tia Rita fez lá, é só você somar a quantidade de votos total de todas as frutas, de tudo aquilo que foi pesquisado. Ok, gente? Então, a nossa aula de correção termina por aqui. Hoje vocês ainda têm aula, né, de português com atividade, tem também as ciências, né, que é ao vivo, certo? Que se você fez antes da aula ao vivo, já passou, senão você ainda vai ver a aula ao vivo, ok? Então, a gente fica por aqui, até a próxima aula.